José Manuel Fernandes, bom dia. Surpreendido por esta espécie de história interminável? Olha, antes de irmos à história interminável, eu gostava de recordar aí um pequeno hino. Um bocadinho do hino. Tens aí, não tens? É para fazer play? Faz play. Isto é o quê, José Manuel Fernandes? Ouve até ao fim. Sócrates sempre presente, José Sócrates sempre. Acho que já chega. Portanto, deduzo que seja uma música de apoio a José Sócrates. Foi um hino, foi um hino que foi cantado à porta do estabelecimento prisional de Évora, quando ele lá estava, numa altura em que havia e isso não acabou logo, não é? Portanto, recordamos que ele depois, quando acabou o período da prisão preventiva, foi para uma casa que ficava aqui em Lisboa e continuou a haver lá assim umas reuniões de figuras, já não tão, porventura, tão famosas como as primeiras. Havia as televisões a fazer diretos com as pizzas a entrarem e a saírem dessa casa. Enfim, mas a questão importante aqui, há várias questões importantes e eu queria hoje focar-me sobretudo em duas. Uma que tem a ver com o processo propriamente dito, mas outra também para perceber o que é que se passou com ele e com o país e que permitiu, designadamente, hinos como esses. A situação do processo, e vamos ter hoje aqui a ajuda de quem sabe muito mais do que eu e a Helena, que é o Luís Rosa. Aliás, fez ontem aqui um trabalho bastante detalhado sobre o estado em que as coisas estão. Há coisas que são verdadeiramente impressionantes, porque nós sabemos que isto começou há 10 anos, faz amanhã exatamente 10 anos que foi aquele dia da detenção, portanto, começou até há um pouco mais de 10 anos, porque a investigação é anterior, os casos ainda são mais antigos, porque vêm da primeira década deste século, portanto, tudo isto tem já muito tempo e olha, uma das coisas que no texto do Luís vinha ontem era um título de um texto que ele mesmo também tinha escrito aqui há uns meses, dizendo que o julgamento ia começar este ano. Já não vai começar, em boa parte porque coincidem aqui várias coisas que nos devem levar a refletir. Coincide, por um lado, há algo que não sei se muitas outras pessoas, para além de José Sócrates, seriam capazes de fazer, que é uma litigância absolutamente fora fora do comum, não é? Portanto, recursos atrás de recursos. Recursos, incidentes processuais, pois, porque a outra forma não é só recorrer de uma decisão, porque isso, digamos, dentro de certos limites, eu acho que, por exemplo, há limites que nós temos mais tarde ou mais cedo que colocar ao recurso para o Tribunal Constitucional, que hoje em dia é uma das formas que quem tem dinheiro, quem tem meios, quem tem advogados, usa para complicar os processos e atrasar os processos, é o recurso para o Tribunal Constitucional. E o Tribunal Constitucional, no desenho, digamos, na ideia de quem o constituiu, não era um Tribunal de último recurso. O Tribunal de último recurso devia ser o Supremo Tribunal, mas transformou-se, enfim, hoje em dia o Tribunal Constitucional, julgo eu, devolve a maior parte dos casos, quer dizer, nem sequer os admite, mas tem que perder tempo com isso e tudo isto faz perder tempo, quer dizer, portanto... Ou ganhar tempo. Quer dizer, vamos lá ver, na perspectiva de quem acha que a justiça, para ser justiça, deve ter celeridade, estás a perder tempo, não é? Eu estava a ser irónico. Claro. Portanto, neste momento, já, quer dizer, não sei se alguém conseguiu fazer, mas não se consegue já quase fazer contas ao número de recursos e incidentes processuais que o José Sócrates foi metendo ao longo deste período todo, porque não tem feito outra coisa. Aliás, as suas intervenções públicas nos últimos anos, já nem diria que são esparsas, portanto, de
facto ele em termos públicos praticamente desapareceu. As suas únicas intervenções públicas têm sido sempre que ele arranja um pretexto para dizer mal ou do Ministério Público, ou dos tribunais, ou do sistema de justiça. Ele não fala sobre outros assuntos, não se pronuncia já sobre mais nenhum assunto. Tem esta opção e nós sabemos até que ponto é que ele pode ser monofocado numa opção pelo aquilo que conhecemos. Portanto, repara, eles, em princípio, isto devia ter acabado, devia estar já neste momento a haver o julgamento, porque eles foram pronunciados, depois dos recursos todos, a 25 de janeiro deste ano. Está quase a fazer um ano, não é? Já foi há 10 meses que isto aconteceu. Portanto, estes 10 meses, vai lá, pois há um certo tempo, para aqueles chegares, escolhesse o juiz, quer dizer, mas não, foi tudo ocupado com incidentes. E uma parte disto, uma parte da justificação disto ter acontecido é algo que neste momento foi ontem contado precisamente pelo Luís num texto que pode ser lido no Observador sobre este tema, que foi este processo que tem muitas das acusações em risco de prescrever, deixou de ser tratado como um processo urgente. O que faz com que tem várias consequências, não é? Por exemplo, uma das consequências mais extraordinárias é, e mostra como é que os advogados são habilidosos, têm estas manhas, estes processos não são suspensos, por assim dizer, a sua avaliação é suspensa durante o período das férias judiciais, que em Portugal é mês e meio. Portanto, as férias judiciais duram um mês e meio. Portanto, o que significa que se eu for um advogado espertalhão, meto o recurso ou o incidente processual ou uma coisa qualquer 2, 3 dias antes das férias judiciais começarem, e ou alguém vai correr pegando aquilo e despacha logo, ou ganha mais mês e meio. Quer dizer, aquelas coisas... Estás a dar ideias. Já está, logo dinheiro em caixa, não é? Dinheiro em caixa, já está feito, não é? Portanto, mas depois... Quem tem estes processos entre mãos, como entretanto há outros que seguramente são tratados, continuam a ter a qualificação de urgentes, os juízes que os vão recebendo, eu não sei avaliá-los caso a caso, juiz a juiz, portanto, tem que dar prioridade aos outros e deixam este processo ir, abubarando, como às vezes se diz, não é? Um termo que se usa na cozinha para alguma coisa abubarar, uma coisa que leva assim muito tempo a ganhar sucos e a ganhar sabores. A Helena é capaz de saber isto melhor do que eu, falar as coisas melhor do que eu, mas é um termo que eu acho graça. Também pode dizer banho-maria, que é diferente da beberá. Não é bem a mesma coisa, bem a mesma coisa. Bem, portanto... E isto também só é possível pagando. Quer dizer, porque a maior parte dos cidadãos comuns tem dois problemas quando chega a altura de pagar. Tem que pagar as custas judiciais, porque para fazer todos estes incidentes, estes processos, isto custa dinheiro, e deve custar dinheiro, não é? Portanto, porque tem que haver... A dúvida é se não devia ainda custar mais dinheiro, mas pronto, mas isso aí é porventura um dos debates que podemos ter sobre a demora e a lentidão da justiça em Portugal. E depois a outra é que provavelmente a fatura maior, não sei o que é que se passa exatamente nestes casos, não estou lá, não vejo, essa fatura não é conhecida, não é pública e nem se pode apurar publicamente, é aquilo que os advogados em princípio não estão a trabalhar para o bono, não é? Estes advogados, em princípio, não estão ali a coisa. E, portanto, estamos a falar de muitos milhares de euros para ir obtendo estes... Em honorários, não é? Pronto. E para quem supostamente vive da pensão de deputado, portanto, que é a versão oficial dos rendimentos de José Sócrates, aquele que ele está sempre a dizer que é o único dinheiro que ele tem. A pensão de deputado não é uma pensão de miséria, mas não é milionária, não é? Portanto, não é uma coisa do outro mundo. Portanto, quando pensamos nos custos que estas coisas têm, interrogamos-nos, porque quem quer que alguma vez na vida recorreu a um advogado, mesmo advogados com amigos, mesmo advogados amigos, sabe que, pronto, aquilo não se trabalha de borlas, não podem trabalhar de borla, portanto, e as coisas demoram muito tempo. Bem, portanto, eu acho que há aqui algo que vale a pena, pelo menos, nós debatermos,
meditarmos sobre isso, que é até que ponto o nosso sistema jurídico, todo ele, não tem demasiados mecanismos que permitem pôr palhinhas na engrenagem e fazer parar os processos e demorar os processos. Portanto, a preocupação, que eu acho absolutamente compreensível, de quem foi construindo esse sistema jurídico, na altura em que ele foi construído, e recordemos-nos que boa parte dele foi construído da transição de um sistema ditatorial, autocrático, em que não havia liberdade, em que havia limitações à liberdade, para um sistema democrático, onde se queria dar às pessoas garantias, é natural que se tenha posto, digamos, o peso da preocupação no sentido de dizer, vamos dar garantias de defesa a quem for acusado, para isto não ser arbitrário, como às vezes era antes. Mas passaram 50 anos do 25 de Abril, não é? Portanto, estamos a comemorar praticamente já, vamos comemorar os 51 anos, já estamos em 50 anos e meio. Portanto, está isto tudo bem calibrado, portanto, não haverá nada aqui a fazer. É porque a sensação com que eu fico, muitas vezes, é que algumas das alterações legislativas que foram feitas, ao introduzirem complicações, e nós temos uma tendência, o legislador, quando legisla em cima de leis existentes, a tendência quase natural é complicar. É complicar. Pronto. E eu nisso não sei responder, não sou especialista, não sou jurista, como agora está na moda dizer, não é? Portanto, não sou mesmo jurista. Mas achas que devia ser feito um debate sobre o sistema de garantias? Olhando para os resultados, percebemos que em algumas áreas, quer dizer, nas áreas, por exemplo, há áreas em que a justiça até é relativamente célere. Portanto, a justiça criminal, no sentido, digamos, dos chamados crimes de sangue, assaltos, furto. Assaltos, nem é, até é relativamente célere. Os maiores problemas estão nestes crimes mais complicados, numa coisa que também temos falado muitas vezes, que é, e que porventura começa a ser corrigida, que é no facto de, às vezes, o próprio Ministério Público complicar as coisas ao criar processos gigantescos, e, por fim, há uma área que é um verdadeiro quebra-cabeças, porque estamos a falar às vezes de processos com décadas, já não se conta em anos, conta-se em décadas, que é a justiça administrativa e fiscal, e é um pesadelo autêntico, e é porventura a que mais penaliza a economia do país em termos da sua competitividade, porque é uma coisa, quer dizer, é uma coisa que nenhum investidor olha para aquele tempo e diz: se eu tiver um litígio com o Estado, nunca mais vejo livre disto, não é? E sabemos que aqui isso pode demorar. Aliás, eu acho que a Helena tem um litígio desses que já dura quanto tempo, Helena? Já é um litígio herdado, vai em 18 anos. 18 anos, pronto. Então, portanto, temos aqui um... Administrativo. Boa sorte, Helena. Não é nenhuma inconfidência, quer dizer, temos ganho sempre, mas o Estado o que faz é recorrer, porque também só um doido é que mete um processo em administrativo se não tiver a certeza que vai ganhar, isso. Não é? Mas o Estado vai sempre protelando, pronto, até conseguir. Até conseguir, não sei, pronto. Espero conseguir, que não consiga. No fim paga, mas até conseguir e adiar mais um pouco. Pronto. Bem, portanto, temos esses problemas, mas eu gostava de regressar de alguma forma ao mote com que iniciamos, que foi aquele hino, porque aquele hino é revelador de um tempo, portanto, que foi aquele tempo logo a seguir à prisão, mas sobretudo é revelador do que vem de antes, porque nós hoje parece que esquecemos, ou que queremos esquecer, que José Sócrates teve um período e pôde fazer o que pôde fazer porque porque beneficiou de muitas complicidades. Atenção, muitas dessas complicidades não têm a ver com benefício próprio. Portanto, tem a ver com às vezes, em alguns casos, um certo encantamento com a sua figura, com a maneira como ele se posicionava, com a maneira como ele argumentava.
São famosos os fatos de José Sócrates. Epá, mas os fatos de José Sócrates, digamos dizer, os fatos de José Sócrates são famosos. Ou pelo menos mas, o falar-se no espaço eu acho público que é daquelas dos coisas, fatos de José Sócrates. É daquelas coisas. Eu lembro-me que ainda ele não era primeiro-ministro. Portanto, ele tinha, já não sei se na altura ainda estava no governo, se já tinha sido no governo, é um congresso ainda estava no governo, foi aquele congresso do Partido Socialista em que trataram mal Manuel Maria Carrilho, e eu não fui lá, não estive presente fisicamente, mas uma colega minha, que eu trabalhava no público na altura, veio desse congresso a contar-me que como era possível José Sócrates ter-se apresentado, por exemplo, na altura até era um blusão, Sim. que bastava olhar para ele para perceber que aquilo era algo que em princípio não estava ao alcance do ordenado do ministro. Estás a perceber? Portanto, e estamos a falar de algo que aconteceu 4, 5, 6 anos antes dele ser primeiro-ministro. Portanto, bastava olhar, bastava ver, bastava ter os olhos abertos. Portanto, aqui é alguém que não era íntimo, era alguém que cobria a política e de repente olhou para ali, mas que é aquilo? Quer dizer, como é que isso se justifica? Mas ninguém... e isto, atenção, não é um problema só do Partido Socialista, sendo que o Partido Socialista ganhou dimensões muito grandes, que é melhor não fazer perguntas, porque se calhar as respostas são desagradáveis. E se estas pessoas nos derem o poder, nos permitirem chegar lá, forem eficazes eleitoralmente, melhor é a gente deixar-se estar aqui. E isto acontece às vezes de baixo para cima, portanto os que estão de baixo não dizem nada, mas também acontece às vezes ao contrário, porque há líderes que olham para quem têm por baixo, e tem havido vários, e tem havido em vários momentos da nossa democracia, em que se percebe que ali há não se pode deixar de perceber que há ali qualquer coisa que não está a correr bem, que cheira mal, como se diria popularmente, mas são pessoas que por uma razão ou outra vão ganhando eleições municipais, vão contribuindo, vão sendo eficazes em alguns trabalhos políticos, às vezes no financiamento partidário, e portanto melhor é não tratar do assunto. Dá jeito, não é? Dá jeito. Isto aconteceu muitas vezes e eu acho que o facto de nós nunca termos discutido a fundo como é que foi possível chegarmos ao caso José Sócrates, tudo aquilo que teve que acontecer, porque não estamos a falar apenas do que está no processo. Não estamos a falar apenas disso. Estamos a falar, devíamos ter falado a sério de tudo aquilo que relaciona digamos, uma tentativa de ocupação total do poder em Portugal. Portanto, que não era apenas o poder político, portanto, ele tinha uma maioria absoluta, era o poder político e um domínio sobre o poder económico. Portanto, designadamente sobre o poder económico-financeiro e sobre várias alavancas deste poder, portanto, e que mete muita coisa, enfim, não vamos voltar a recordar isso tudo. No entanto, repara, ele é detido em 2014. Em 2014 nós já estávamos a sair, por assim dizer, dos períodos mais difíceis digamos, do ajustamento. Um ajustamento, em boa parte, provocado pelas políticas de José Sócrates. Boa parte não, provocado pelas políticas de José Sócrates, em muitos aspectos, designadamente pela loucura pós-2009. Portanto, em que de repente o nosso déficit salta para mais de 10%. Não é? Agora estamos com superávit, não é? Mas 10% é uma barbaridade. E isso foi um salto muito rápido, foi de um ano para o outro, para ganhar eleições. E não só. Ora bem, quando se dá a prisão, aquela famosa, enfim, é conhecido que ele está a ser detido, as pessoas vão para o aeroporto, é filmado, aparece nas televisões. E aquilo, eu vou citar algumas coisas que foram ditas na altura. A prisão de José Sócrates garante à justiça que ele vai continuar sem nenhum direito de defesa. O que passa para a opinião pública é que isto deve ser gravíssimo. Portanto, em princípio não seria gravíssimo, não é? Você, na melhor das hipóteses, daqui a 3 anos vai ter uma sentença transitada em julgado. Até lá, você destruiu a vida de 4 pessoas. Portanto, eram aqueles que foram detidos na altura, não foi só ele. Há aqui coisas que são irreparáveis. Isto foi dito nas televisões no dia seguinte. Mas, em termos de direitos humanos, discute-se até que ponto este prazo de 3 dias, portanto, repara, ele ia ficar, aquilo era um sábado, não era sexta para sábado, portanto, ele ia ficar detido durante o fim de semana. Em termos de direitos humanos,
discute-se até que ponto este prazo de 3 dias até haver uma decisão do juiz. Nós tivemos casos que duraram, já não sei, 2, 3 semanas. Portanto, aqueles casos da Madeira é considerado aceitável. Isto é um formidável reality show. Os próprios advogados sabem muito pouco sobre isto. Os direitos de defesa estão gravemente ameaçados. Estes casos não são esta parte é muito bonita. Estes casos a corrupção, não são extraordinariamente difíceis de provar. São casos que têm um rastro bancário, através dos computadores. Bem, tudo isto, eu não vou dizer os autores destas frases. Posso dizer que ambos continuam a ter lugar de destaque, com grandes colunas no jornal onde escrevem. E pelo menos um deles nas televisões ainda. Portanto... Os dois. Os dois. Eu não sei se... Sim, estão os dois na televisão ainda. Tá. Portanto... sim. Quer dizer, isto não... Quer dizer, há aqui erros de avaliação que foram muito grandes. Quer dizer, houve uma vontade de não ver. Repara, eu não vou citar os nomes, são pessoas que eu conheço pessoalmente, tenho avaliações diferentes do trabalho de qualquer um deles, mas independentemente disso, houve aqui um lado de encantamento de que esse hino que nós passámos ainda há bocado é um sinal. Mas agora, houve uma altura em que havia um jantar, já o processo estava adiantado, mas nós percebemos que as pessoas que apareciam ali eram sobretudo bases do Partido Socialista, gente relativamente humilde, não muito sofisticada, digamos assim. Nós estamos a falar nós estamos a falar de comentadores televisivos que em princípio têm outras obrigações e têm outros deveres. Quer dizer, têm pelo menos a obrigação de procurar ser sérios para quem lá está. E de facto, durante muito tempo, nós hoje vamos ter aqui connosco uma das pessoas que foram processadas por José Sócrates quando ele era primeiro-ministro. Portanto, João Miguel Tavares. Eu também fui. Mas, pronto. Mas as coisas... um dos fenómenos mais impressionantes daqueles anos, sobretudo dos anos iniciais, até para aí 2008, até para aí 2008, depois as coisas começaram a mudar um bocadinho, era que eu tive amigos meus que vieram ter comigo, tu não podes continuar a escrever isso de coisas, porque estás completamente isolado, estás completamente sozinho. Quer dizer, e outros avisos estranhíssimos que também recebi nessa altura. Portanto, era um ambiente do país. E era um ambiente do país a que muito poucas pessoas fizeram frente e que incluía uma boa parte daquilo a que nós hoje chamamos as forças vivas da nação. Designadamente, uma parte do empresariado, digamos assim, que estava encantado, parecia que aquilo ia ser algo que ia transformar o país. E eu posso dizer que pontualmente havia, e já disse isso várias vezes aqui, havia em algumas medidas tomadas no início por José Sócrates uma vontade de reformar algumas áreas do país que era positiva. Ele procurou, por exemplo, mudar algumas coisas na área da justiça. Não sei se não sou capaz de fazer o balanço até que ponto é que conseguiu ou não conseguiu. Chegou a ter contra ele a corporação as corporações do sistema judicial, que depois, curiosamente, no fim, acabaram por ser pelo menos um desses personagens acabou por ser crucial. Eu também estou a falar de alguém que chegou a presidente do Supremo Tribunal de Justiça. Chegou a ser crucial para evitar que ele eventualmente pudesse ser investigado no famoso caso da face oculta, portanto, que caía ali em cima da eleição de 2009. Portanto, isto tudo aconteceu e nós ainda não debatemos suficientemente na sociedade, quer dizer, na sociedade portuguesa isto. Saíram uns livros, contaram umas histórias, mas mesmo essas publicações não, em muitos aspectos, porventura não foram até ao fim. Noutros países isto, olha, no Brasil isto tem uma série de Netflix, não é? Umas coisas, O caso Lava Jato. O caso Lava Jato tem uma série de Netflix que é evidente que incomodou muita gente, mas permitiu que as pessoas percebessem melhor algumas coisas que se tinham passado.
nós nem sequer um romancezinho com isto aconteceu, não é? Acho que há uma coisa qualquer que o Luís Rosa Risse deve estar com ideias. Não, houve uma série que foi feita na Opto, portanto, que é aquele canal fechado, que não era diretamente sobre isto, mas tinha uma inspiração neste caso, digamos assim. Mas que eu próprio, enfim, só ontem, quando estava a pesquisar de novo sobre esta matéria, é que descobri que essa série tinha existido, porque eu, como não subscrevo esse canal pago, não o vi. Portanto, nem sei se teve algum sucesso, se foi algum... Porque também acontece uma coisa quando alguns trabalhos, de alguma forma, sejam de ficção, sejam de investigação, de alguma forma tocam nesse ponto nevrálgico da nação, faz silêncio. Faz silêncio, ou seja, é uma forma de... Não, porque isto... Tens do respeitinho, não é? É muito o país do respeitinho e, portanto, desse ponto de vista... Tu usaste agora a palavra respeitinho e eu na altura, logo no dia seguinte, por acaso a detenção do José Sócrates. Portanto, ele foi detido à noite e eu na manhã do dia seguinte escrevi um texto aqui para o Observador e, a propósito, algumas coisas já estavam a ser ditas, escrevi o seguinte: o regime não fica em causa se a justiça não conseguir condenar José Sócrates. O regime estaria em causa se, face a suspeitas pertinentes, José Sócrates continuasse a escapar por justiça, ter medo de o afrontar, ter medo, ou ter referência, ou ter respeitinho. Portanto, eu já não sei o que é que vai acontecer, porque, enfim, se chegarmos ao fim e ele conseguir não ser julgado e, portanto, nem sequer conseguirmos ter nada, foi feito um caminho imenso, apesar de tudo, desde esta altura até agora, feito um caminho imenso. O que nós sabíamos naquelas horas era relativamente pouco em relação a tudo aquilo que sabemos hoje sobre o que se passou. Mas havia a percepção que estávamos perante alguém que durante todo o seu percurso político, desde o momento em que era funcionário da Câmara da Covilhã, acho que não me estou a enganar, desde o momento em que era funcionário da Câmara da Covilhã até se tornar primeiro-ministro, andava com casa atrás de casa, atrás de casa, atrás de casa e sempre usando para a comunicação social, para o espaço público, a tática de a melhor defesa é o ataque, melhor é eu começar já a mandar calar as pessoas e insultá-las e dizer que me estou ofendido e que essas perguntas não se fazem. Hoje, na Justiça, continua a fazer o mesmo. Portanto, digamos, aquilo que está a acontecer na sua estratégia para prolongar este processo é, eu diria, puro José Sócrates. Ele sempre foi assim e não deixará de ser assim. Portanto, é um animal feroz, que o próprio Salto definiu, e será feroz até o último dia da sua vida, penso eu, a não ser que tenha problemas que eu não lhe desejo. Só que nós... Nunca temos que encarar o problema da forma como a justiça funciona e devíamos ter discutido melhor a forma como o país permitiu que estas coisas acontecessem, porque se não tendo discutido, não estamos livres de que naquele grau ou num grau menor as coisas se repitam, e há coisas que estão de alguma forma a poder repetir-se, porque isto há um lado ali que é, infelizmente, há muita gente que não gosta que se diga isto, infelizmente é da natureza humana, que é uma certa cupidez.